Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Você que trabalha ou gosta do mercado financeiro, então aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outros colegas também e você pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Obrigado aí pela sua companhia, tanto você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Hoje é dia 16/9/2021, né? Passamos a primeira quinzena do mês de setembro e olhando aí para os mercados de forma geral, no dia de ontem tivemos um dia com bastante volatilidade, com uma leve queda aí no índice Ibovespa, após aí a divulgação de indicadores lá na China, que nós já comentávamos ontem pela manhã, e culminando também com o vencimento das opções no mercado brasileiro, que acabaram também puxando aí a bolsa brasileira para baixo. Ontem nós também tivemos aí, por conta aí da redução nos indicadores aí de produção industrial da China e automaticamente forte queda aí no preço do minério de ferro, também tivemos aí as ações da Vale, que tem um peso muito grande dentro do índice Ibovespa, puxando o indicador para baixo com a queda das ações da companhia e queda aí no preço da commodity. A boa notícia do dia ficou ontem por conta do índice IBCBR, que a gente sempre ressalta que é uma prévia do PIB, né? E ele veio um pouco acima aí da expectativa que tinha aí para o mês, trazendo aí boas perspectivas também, olhando aí para esse crescimento, essa retomada econômica, principalmente impulsionado aí pela possibilidade aí de evolução no setor de serviços aí no pós-pandemia. Ontem nós também tivemos aí uma recuperação das taxas DI futuras, né, que haviam caído no dia anterior após as falas do Campos Neto ali sobre o controle da inflação através da taxa de juros, não sendo aí modificado diversas vezes aí por indicadores, né, que iria ser mantido o plano de voo, como foram aí as palavras do Campos Neto. E ontem aí tivemos então o mercado digerindo isso um pouco melhor e voltando aí então a uma recuperação dessas taxas DI futura. Olhando para o exterior, nós tivemos ontem aí as bolsas americanas fechando em alta, e na Europa aí, com a produção industrial subindo e alguns outros pontos importantes ainda não foram o suficiente para segurar as bolsas, que acabaram caindo aí, principalmente pressionadas pela inflação na zona do euro como um todo aí, diversos países com metas de inflação muito acima do que o esperado e do que a meta não, a inflação muito acima da meta, e automaticamente preocupando aí os próximos passos do Banco Central Europeu, que também podem tomar medidas aí para reduzir a inflação através do aumento de taxa de juros ou da redução de estímulos econômicos. Então automaticamente gera uma preocupação maior nos investidores. Outro ponto de atenção na Europa tem sido a eleição lá na Alemanha, eleição aí que pode substituir a chanceler alemã Angela Merkel, e ela está bem indecisa no momento, é o que apontam as pesquisas, e isso também pode mexer bastante com os investimentos de forma geral, e por isso aí as bolsas ontem caíram levemente. Na Ásia, por conta da realidade aí dos indicadores de vendas no varejo e produção industrial que vieram bem abaixo do que o esperado na China, também tivemos as bolsas caindo, e por aqui os investidores continuam de olho aí na retomada das votações das reformas, né? Reforma administrativa e também a reforma aí de imposto de renda, que seria a reforma tributária como um todo, que podem aí nos próximos dias, devem nos próximos dias aí serem retomadas após aí as manifestações do 7 de setembro e dar continuidade então a esse processo no legislativo. Também a CPI da Covid continua no radar, a crise hídrica e os precatórios, que são assuntos do nosso dia a dia já basicamente. Olhando um pouquinho para números de forma geral, nós tivemos aí no dia de ontem o índice Ibovespa aí fechando em
queda de 0,96% a 115.063 pontos. O dólar aí teve uma variação negativa aí de 0,36%, fechando aí a R$ 5,23. E olhando aí para as bolsas americanas, Nasdaq, a bolsa de tecnologia, ontem subiu 0,82% a 15.161 pontos. A Nasdaq ontem sofreu um pouquinho mais durante o dia, mas ao final do pregão se recuperou, fechando aí com uma boa alta aí, semelhante aos demais índices aí dos Estados Unidos. S&P 500 ontem aí subiu 0,85 a 4.480 pontos e Dow Jones ontem subiu 0,68 a 34.814 pontos. Também esse foi o fechamento das bolsas norte-americanas. Olhando para a Europa, o euro ele teve uma queda, uma lateralização negativa de 0,04%, se mantendo aí na casa dos 6,20 basicamente. E olhando para as bolsas, então, devido a toda a preocupação que antecipávamos aí na abertura do nosso Morning Call, a Alemanha, o DAX, caiu 0,68, fechando em 15.616 pontos. O CAC na França caiu 1,04% a 6.583 pontos. E no Reino Unido a queda foi de 0,25% a 7.016 pontos. Na Ásia, como nós já falávamos no fechamento do nosso Morning Call de ontem, tivemos China caindo 0,61% a 14.532 pontos, e no Japão a queda foi de 0,52% a 30.511 pontos, influenciado aí também pelas mudanças e pela retomada econômica aí da China. Olhando aí para o cenário de cripto, tivemos ontem Bitcoin aí subindo 3,23% e o Ethereum com alta de 6,39%, voltando aí às altas consecutivas aí das criptomoedas ou das principais cripto aí que olhamos diariamente. Petróleo futuro aí, ontem tivemos uma evolução grande na negociação de petróleo futuro, onde o Brent subiu aí a 75,50 dólares o barril e o WTI subiu a 72,58 dólares o barril, a negociação futura, o que também essa evolução no preço do petróleo no dia de ontem fez com que as ações de Petrobras aqui no Brasil também evoluíssem bastante e dessem um pouco mais de suporte aí para reduzir as quedas do índice Ibovespa no dia de ontem. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, ele caiu 6,58%, o índice aí que mostra a volatilidade do mercado de ações, o risco, né, fechou em 18,18 pontos. Metais futuro aí tivemos o ouro ontem sendo negociado aí no fechamento a 1.792 dólares e 40 cents, olhando a perspectiva aí de setembro de 2021, alumínio futuro aí subindo a 2.893 dólares e 50 cents e o ferro refinado caindo um pouquinho mais, ficando aí na casa dos 124 dólares e 16 centavos, o que obviamente pesou bastante para a Vale, como nós falávamos anteriormente. O fechamento das principais ações do índice Ibovespa ontem ficaram por conta aí, as altas por conta de Prio 3, PetroRio, que também aproveitou o bom momento e subiu aí com a alta do preço do barril de petróleo, alta de 7,43% a R$ 21,09. Prio 3. BRAP 4, né, que é Bradespar, também ontem subiu 5,22% a R$ 63,81. Gol 4, as ações da Gol subiram 2,59% a R$ 19,78. Minerva, que é BIF 3, subindo 2,01% a R$ 9,60. E Petro 4, Petrobras, as ações aqui preferenciais então de Petrobras, subindo 1,73% a R$ 26,33. Já as principais baixas aí ficaram por conta aí de Cogna 3, COGN 3, Cogna 4,41% de queda a R$ 3,03. Sula 11 ontem caiu 4,04% a R$ 28,46. Amer 3, que é o novo ticker aí de lojas americanas, também caindo 4% a R$ 39,58. BID11, Banco Inter, caindo 3,48% a R$ 65,11. E
CCRO3 caindo 3,48% a R$ 11,36 foram as principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Olhando aí para a perspectiva de agenda de indicadores brasileiros, hoje não temos aí grande movimentação, indicadores relevantes para ficar de olho, mas no exterior vale a pena ficar de olho aí na balança comercial lá na zona do euro. Também o discurso aí da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, falando aí um pouquinho sobre política monetária e os próximos passos, talvez, do Banco Central Europeu, nessa perspectiva de olhar essa possibilidade de aumento de taxa ou redução de estímulos, principalmente para controlar a inflação, visto que essa semana já tivemos aí o vice-presidente do Banco Central Europeu falando também que a instituição está de olho e preparada aí para agir caso a inflação não recue. Então vale a pena ficar de olho aí no resultado aí do discurso de Christine Lagarde no dia de hoje. Hoje também temos aí os pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, mostrando também esses indicadores quais podem ser os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. E também temos nos Estados Unidos a divulgação das vendas no varejo, mostrando também essa retomada econômica. São indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Olhando também para a política, no dia de hoje os desdobramentos aí que podem impactar o mercado financeiro na CPI da Covid, que falamos aí com certa frequência e que se encaminha ao final. A princípio aí o relator Renan Calheiros deve entregar o texto na próxima semana, entre dia 21 e dia 22, para que no dia 23 aí ela seja votada, então 24 horas antes, né, na Câmara de Deputados, e aguardamos aí então depois disso os próximos capítulos dos desdobramentos. Mas nesse momento já tivemos alguns depoimentos nessa semana, inclusive do suposto sócio lá do Fibbank, né, o advogado que teria talvez uma participação oculta no Fibbank, que foi quem deu garantia não só para a negociação com a Precisa, mas para diversos outros contratos aí do governo, e é amigo pessoal do líder do governo na Câmara. E agora, continuando, a CPI vai ouvir no dia de hoje aí o executivo da Prevent Senior sobre a suspeita aí de que teria havido um acordo entre a Prevent Senior e o governo federal para que eles testassem e disseminassem, né, o famoso kit COVID, né, com o tratamento precoce ali, ivermectina, cloroquina, entre outras situações. Então, a CPI também busca maiores informações nesse sentido. Isso pode trazer desdobramentos também aí para aquele comitê paralelo de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro e ao próprio presidente Jair Bolsonaro aí, por conta dessas situações. Além disso, devido à dificuldade aí de alguns depoentes explicarem as suas relações aí com a ex-mulher Ana Cristina do presidente Jair Bolsonaro, ela foi convocada aí, então deve nos próximos dias também comparecer para ser ouvida na CPI da Covid. Então prestar o seu depoimento, e isso também pode trazer aí desdobramentos aí, tanto para as questões políticas, quanto afetando ainda mais a questão econômica e financeira aqui no Brasil. Continuando a nossa parte de política aqui, tivemos aí no dia de ontem votações olhando aí para as próximas eleições e algumas regras olhando para as eleições. Elas não são válidas para eleições 2022, mas houveram mudanças no programa eleitoral, no processo eleitoral para as eleições seguintes. Uma das situações é a restrição aí para pesquisas eleitorais. Haverá uma restrição principalmente em questão de tempo, né, para não antecipar alguns processos nesse sentido e algumas regras da pesquisa eleitoral, e também a exigência de uma quarentena para policiais, para militares, juízes e membros do Ministério Público. Eles precisariam aí deixar o cargo pelo menos 4 anos antes de concorrerem então a um cargo eletivo, a um cargo de voto, né? Então, um membro aí da polícia, um militar, ou mesmo juízes e membros aí do Ministério Público teriam que deixar
4 anos antes de concorrer a um cargo aí de voto. Essa é uma das mudanças, então, para o processo eleitoral, que não vale para 2022 somente para as eleições seguintes, mas deve ter impactos também, olhando para possibilidades aí de terceira via e outros nomes aí que já foram cogitados em outros momentos, podem ser que aproveitem agora aí para fazer esse processo de transição. A Justiça Eleitoral também, olhando para esse processo aí de eleições de 2022, vai investigar aí a possível propaganda eleitoral e o financiamento de atos aí pró-Bolsonaro lá no dia 7 de setembro, né, as manifestações que já geraram bastante calor aí nas últimas semanas, e após as falas do presidente Jair Bolsonaro aí de que ele estava exaltado, o mercado se acalmou novamente, mas com isso aí podemos ter novos atritos aí do judiciário com o presidente Jair Bolsonaro, com o executivo, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Ontem também diversos membros evangélicos, né, pastores, ministros evangélicos aí se reuniram aí com a bancada evangélica também aí que faz parte da Câmara e do Senado, e foram cobrar o Pacheco, né, líder do Rodrigo Pacheco, líder, né, do Senado, e o próprio presidente Jair Bolsonaro sobre a data para sabatinar o André Mendonça, né, que é o escolhido, né, ou melhor, é o indicado pelo presidente Jair Bolsonaro aí para assumir a cadeira no STF, e como ele é apoiado aí pela bancada evangélica, pelos evangélicos, existe agora essa pressão aí para celeridade nesse processo e que ele assuma o quanto antes. Isso também deve trazer desdobramentos aí, também olhando aí para esse atrito entre judiciário e executivo, e obviamente aí com a entrada de André Mendonça e também o ministro Cássio Nunes, que foi o último indicado também pelo presidente Jair Bolsonaro, pode ser que amenize também toda essa discussão entre STF e o presidente Jair Bolsonaro. A comissão que se reuniu no dia de ontem aí na Câmara para definir a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, ela aprovou a desoneração e a proposta agora vai para ser votada no plenário. A gente falava já no dia de ontem sobre a importância dessa aprovação, olhando aí para a geração de empregos e reduzir, obviamente, aí a questão de desempregos aí em 2022. Então aguardamos, mas certamente vale a pena ficar de olho aí nesses desdobramentos. Olhando um pouquinho para aspectos econômicos, o Ray Dalio, né, um dos grandes investidores aí do mundo, ele afirmou que a tentativa de regulação das criptomoedas, né, principalmente a SEC é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, aí, que quer regulamentar todas as criptomoedas aí existentes ou que são lastreáveis, né, que são tidas ali como valores mobiliários. E com essa tentativa de regulação da SEC e também de diversos governos, diversos bancos centrais que falam dessa necessidade de regular o mercado de cripto, Ray Dalio então disse que essa regulação pode matar o Bitcoin. Óbvio, né? Se o Bitcoin der certo, as palavras aí de Ray Dalio, então quem olha para esse cenário de cripto acaba também tendo que ficar de olho nessa possível regulação das cripto por bancos centrais e pela SEC ali nos Estados Unidos. Isso também pode trazer volatilidade para esse mercado de cripto, que já é um mercado aí de criptoativos aí com oscilação grande naturalmente. Juros futuros, como falávamos lá na abertura do nosso Morning Call, voltam a subir, né, após as falas do presidente do Banco Central, Campos Neto, no dia anterior. Então, ontem voltaram a subir, com o mercado digerindo um pouco melhor as falas do Campos Neto e reforçados também aí com a perspectiva de risco fiscal brasileiro por conta aí de PEC dos precatórios, orçamento aí para 2022 que ainda estão travados e todo o risco político brasileiro, além da divulgação de dados da China que corroboram aí o menor crescimento, a dificuldade de retomada econômica aí da segunda maior economia mundial, e isso obviamente aí tem impactos para a economia brasileira, fazendo com que então os juros futuros voltassem a subir, e óbvio podemos ter novos desdobramentos, e já vale a pena olhar tudo isso com a visão da reunião do Copom na próxima semana, que deve definir aí um novo aumento na taxa básica de juros. Especialistas olhando aí para a renda variável reforçam aí que existe muita oportunidade na Bolsa Brasileira e
cenário pós-pandemia pode ser melhor do que o imaginado, é o que defendem então alguns especialistas. Óbvio, existem visões diferentes, mas sempre vale a pena ficar de olho. Ontem falávamos aqui também sobre as possibilidades de fusões e M&As, e aquisições, e M&As, que são as fusões, que podem também aí trazer bons ativos ou valorizar alguns dos ativos aí da Bolsa Brasileira. Já falávamos anteriormente ali sobre a agenda da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, que ela no dia de ontem também elogiou aí a condução dos governos durante o período mais crítico da pandemia e óbvio aí deixando claro aí que foi feito um excelente trabalho, mas já dando algumas pistas sobre possivelmente aí a redução de estímulos por parte do Banco Central Europeu. E hoje muito importante também ficar de olho, como já ressaltamos antes, no discurso dela, no que acontece hoje no período da tarde, horário aqui do Brasil, final da manhã, início da tarde. E olhando para a crise hídrica, diversas operadoras de energia já têm as suas usinas hidrelétricas gerando aí abaixo da sua capacidade por conta da escassez de chuvas. O principal ponto até então era realmente o nível dos reservatórios, que estava muito baixo, isso preocupava, obviamente, aí os próximos passos, mas agora diversas usinas aí já estão gerando bem abaixo da sua capacidade, o que aumenta também aí todo o risco aí de racionamento ou até mesmo de apagões aqui no Brasil, e isso impacta diretamente na economia. Já temos aí uma bandeira de escassez que é acima da bandeira vermelha 2, e isso tudo também pesa no bolso do consumidor, mexendo com a economia brasileira. Finalizando essa parte, entrando agora um pouquinho aí na parte de mercado corporativo, a SpaceX, né, do Elon Musk, que também é dono da Tesla, iniciou aí no dia de ontem, por volta das 9 horas da noite, aí, uma missão espacial totalmente civil para orbitar a Terra. Né? A ideia aí é que a aeronave chamada de... deixa eu só... Inspiration 4, ela orbite a Terra aí por algumas horas, né? Lembrando que nesse processo de orbitar a Terra aí, a nave viaja a cerca de 27 mil km por hora e ela conseguiria então aí dar uma volta no planeta aí cerca de 90 minutos, ou a cada 90 minutos dar uma volta inteira na Terra, e todo esse processo aí acontecendo a cerca de 550 quilômetros de altura, deve impulsionar e dar uma maior previsibilidade aí, talvez para as viagens de turismo espacial, que é algo olhado aí por Elon Musk, né, na SpaceX, também ali pelo Jeff Bezos, né, que também já fez a sua viagem espacial, e podemos ter desdobramentos no mercado a partir disso, principalmente com o sucesso dessa missão. Lembrando então que a SpaceX e a própria Tesla, né, empresas aí do Elon Musk, são empresas aí listadas, e isso pode movimentar bastante o mercado também. Ampliando aí as opções de investimento aí para os investidores brasileiros, a B3 lançou aí 4 novos BDRs de ETFs, né? E desde novembro do ano passado, desde novembro de 2020, já foram 69 BDRs de ETFs lançados pelo Ibovespa, pela B3, desculpa, e já estão disponíveis aí para aquisição, inclusive 45 deles disponíveis para pessoa física, dando uma maior possibilidade de diversificação, olhando também aí para ETFs de diversos locais do mundo, né? E isso também traz possibilidade de investimento direto aqui do Brasil, sem precisar mandar dinheiro para fora em outras economias, então vale a pena também ficar de olho nessas mudanças. A Bradespar, que é a holding do Bradesco, né, ela está num processo aí de reduzir a sua participação em diversas empresas e ampliar o caixa, e a perspectiva é que ela distribua agora cerca de 11 bilhões de reais em ações da companhia Vale para os seus acionistas. Então isso também pode movimentar o mercado, tanto a questão de geração de caixa para a Bradespar, quanto esse movimento aí de troca de ações, né, de envio de ações aos acionistas da companhia. Os combustíveis, e isso acaba afetando bastante aí o mercado corporativo, elevam aí o
preço dos fretes e as transportadoras em geral buscam meio de repassar esses custos. Isso automaticamente acaba impactando o mercado corporativo global. Falávamos recentemente também sobre a questão do frete internacional, que subiu bastante, e a falta de containers, inclusive, para todo esse processo, e o frete rodoviário também está no mesmo caminho, dificultando aí cada vez mais, inclusive, as empresas aí fazerem entregas, e toda a questão logística que tem sido trabalhado aí pelas empresas para entregar o quanto antes e valorizar o e-commerce nesse momento também de pandemia. Olhando aí para outro ponto que preocupa bastante o mercado corporativo, que é a falta de chips e semicondutores, que nós falamos já diversas vezes aqui. A maior fabricante de chips lá dos Estados Unidos vai investir cerca de 6 bilhões de dólares para dobrar a produção, e também a União Europeia pode auxiliar aí algumas empresas ali com incentivos fiscais, incentivos financeiros, para aumentar também a produção de semicondutores e tentar aí reduzir esse déficit que tem afetado aí diversas empresas e obviamente afetado economias e feito com que a inflação continue subindo. Lembrando que inflação, preços sobem por conta de oferta e demanda, e faltando aí esses semicondutores e chips, reduz a oferta e automaticamente sobe o preço. 6h17 da manhã, já fechando a nossa parte aí de olhar para cenário normal, e vamos ver abertura e fechamento de mercado. Nesse momento aí nós já temos as bolsas asiáticas fechadas, como sempre falamos aqui, por volta das 5h30 da manhã já é o fechamento das bolsas na China. China aí que fechou com queda de quase 2%, 1,91%, sendo pressionada aí principalmente aí por conta dos indicadores que já foram divulgados no dia de ontem, mas continuam pesando, e além disso, toda a questão de regulação do governo chinês em alguns setores acabam também pesando nesse momento, e a queda forte então na China de 1,91%. No Japão, também nós já temos a bolsa Nikkei fechada desde as 3 horas da manhã, horário de Brasília. Também tivemos uma nova queda. Japão, que vinha num bom momento de recuperação, influenciado aí por tudo que acontece na China, também cai 0,62% no dia de hoje, chegando aí aos 30.323 pontos. Então também interrompendo aí as últimas altas da bolsa Nikkei lá no Japão. Então, segundo dia consecutivo de queda nesse momento. Demais mercados têm oscilado bastante nas primeiras horas da manhã, não há uma direção definitiva nesse momento. As bolsas europeias tentam se recuperar após alguns dias aí de perdas. Nesse momento o DAX na Alemanha sobe 0,60, o CAC na França sobe 1%, e no Reino Unido a alta é de 0,50. A perspectiva, obviamente, e a expectativa aí fica por conta também aí do discurso da Christine Lagarde, reforçando novamente que pode mexer com as bolsas europeias no dia de hoje. Já olhando para a pré-market dos Estados Unidos, desde as primeiras horas da manhã oscilando bastante, eles operavam aí em leve alta no dia de hoje, com exceção de Nasdaq, que estava operando em queda desde as primeiras horas, mas nesse momento aí nós temos uma lateralização negativa. Dow Jones ela está no 0 a 0 nesse momento, S&P 500 aí caindo 0,01 e Nasdaq caindo 0,13, reduziu um pouquinho aí as quedas de Nasdaq, mas também aí uma oscilação grande olhando então para as bolsas norte-americanas. Vale a pena ficar de olho, o mercado é soberano, temos alguns indicadores importantes que são divulgados no dia de hoje e podem impactar o mercado. Índice Ibovespa deve seguir aí as bolsas norte-americanas, com uma grande probabilidade aí de oscilações grandes também, assim como aconteceu no dia de ontem. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça, então, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e assim nós entregamos esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Quer saber mais, ter esse conteúdo também em PDF? Solicita aí o link de um dos nossos grupos de WhatsApp e receba esse conteúdo diariamente antes das 7 horas da manhã em PDF para consultar a qualquer momento. Bom dia,
bons negócios e até amanhã às 5h50, quando nós estamos aqui ao vivo para falar sobre tudo o que aconteceu no dia de hoje. Tchau, tchau!